Obrigado, Andréia. Bom, a gente inicia hoje aqui no então nosso treinamento, onde a gente vai olhar vídeos que foram produzidos, né, nessas quase 2 semanas entre o primeiro treinamento e esse segundo, e além de analisar um pouco os elementos presentes nesses vídeos, a gente também vai focar hoje numa apresentação sobre como compartilhar esses conteúdos e essas campanhas nas redes sociais, com um foco especial, né, nas redes Instagram e TikTok, que são duas redes muito populares, né, no mundo, têm características, né, levemente distintas, mas são redes baseadas, né, em imagens, especialmente no caso do TikTok, em vídeos, assim como o próprio Instagram também usa. Então, são redes usadas para também compartilhar conteúdos, especialmente sobre conteúdos ambientais. A gente está aqui, né, focado nas questões climáticas, justiça ambiental, educação climática, e a ideia é que a gente possa olhar de que maneira que a gente pode utilizar essas redes para trazer mais conscientização, né, para cada vez mais pessoas poderem se engajar nessa que é uma luta de todos nós, porque o clima nos afeta a todos. Algumas populações certamente sentem esses efeitos, né, com mais impacto, e elas mesmas devem produzir, né, conteúdos mostrando suas realidades, para que ações possam ser, né, desenroladas, e serem desenvolvidas a partir desses conteúdos também. Então, a gente começa aqui mostrando um dos vídeos que a gente recebeu. Não sei se Eduardo quer fazer alguma menção antes da gente começar a mostrar, ou Caio também, que acho que vão ser comentários de nós três a partir desse vídeo. E quem, claro, fez o vídeo também pode comentar, que, aliás, é uma boa dinâmica. A gente apresenta o vídeo, a pessoa que produziu o vídeo fala um pouco, né, do que quais foram os objetivos, né, após o vídeo ser exibido, né, o que pensou, como que, né, trouxe os desafios que encontrou, né, como que foi essa realização, e a gente faz alguns comentários construtivos, né, para que todos possam aprender nesse processo, porque o objetivo é esse, não é avaliar o que está bom, o que está ruim, é avaliar o que é possível ser feito e, né, e como que a gente pode caminhar a partir disso. Tá bom? Se a gente não tem mais nenhum outro comentário, vou exibir aqui o primeiro vídeo. Vou ver se eu consigo aqui já compartilhar a minha tela. Acho que fazendo isso aqui através do desktop, se bem que eu acho que eu consigo compartilhar direto. Deixa eu ver aqui. Não sei se estão vendo aqui a minha tela. O formato é vertical. Deixa eu ver se não consigo tirar muito daqui. Deixa eu ver se consigo. Dá para Também ver não consigo tranquilo. deixar. Então Pode ir. vou exibir a partir daqui, porque é o que o compartilhamento está permitindo. Vejam se escutam também o áudio. Qualquer coisa me fale que eu tento ver aqui uma forma de exibir o áudio. Vamos lá. Para mim não tá saindo áudio. Não sei se essa parte tem áudio, mas... Está saindo Essa agora? essa parte tem, não tá. Está sem áudio? Então deixa eu ver se eu consigo aqui no compartilhamento, opções de compartilhamento. Tentar fazer uma coisa? Pode? Descompartilha aí. Vou descompartilhar. Deixa eu ver aqui, só. Achar o É, WhatsApp. Onde está o WhatsApp aqui? Bueno, les recuerdo que esta clase es de redes sociales y vamos a aprender a usar WhatsApp también. claro. Mira, no. Que yo no sé compartir videos en WhatsApp y ponerlos así que Não. Eu posso tentar aqui Es, mais uma es forma, muy, es Edu. muy, Vai es vir. muy, muy, é muito simples. va. É,
Esse início não tem áudio mesmo. Eduardo, estás en silencio. You're on silent. Toda la banda, desesperados por el agua. Con un chingo de agua, pero sin luz. Alejandra, ela enviou aqui, vou compartilhar agora de uma outra forma. Vamos ver se ele chega. A gente vai colocar a tela maior, que é melhor. Se compartilhar pela tela cheia do desktop, talvez role o áudio. O início do vídeo ele não tem som mesmo, então não tem problema. Pode. Aquí toda la banda, desesperados por el agua. Con un chingo de agua, pero sin luz. Novamente ou tá bom? Maravilha. Acho que agora foi tudo bem. A Ótimo. gente pode aqui manter na gravação. Ótimo. Bom, Antes de a gente falar qualquer coisa, primeiro Alejandra. agradecer a Alejandra pelo vídeo. Não vou falar nada ainda. Primeiro quero te ouvir o que te inspirou a criar esse vídeo e por que você escolheu isso. Me inspiró compartir los videos. Estos videos a mí me lo compartieron a personas de esa colonia que tienen problemas de inundación, pero el gobierno no les ha solucionado. Todos los años tienen el mismo problema y ellos quisieran mostrarlo. La mayoría de ellos son personas ya mayores, pero todos los años graban y toman fotos. Entonces ahora yo quería compartir esto en redes, tal vez etiquetar a los gobiernos de esa zona y mostrar todas las fotos y todos los videos que ellos me compartieron. Y yo hice una página web también, pero pues bueno, con lo poco que yo sé, subí el material. Y me gustaría más también después, pues seguirlo compartiendo en redes o tal vez mostrarle a ellos cómo lo pueden compartir ellos a más personas y tal vez generar más atención como presión para el gobierno y que puedan ayudar a su problema. muito bom, Alejandra. Como você mencionou, parece ser um problema recorrente, né? Que a cada ano continua acontecendo nessa comunidade e algo que, como você disse, eles tiram fotos, gravam vídeos para que o governo possa tomar alguma atitude. E se a gente pensa na questão da intensificação dos extremos climáticos a partir da mudança climática, é um problema que, se não for feita, né, uma adaptação, né, que é um elemento importante na questão climática, e especialmente considerando que é uma comunidade que já há muitos anos vem sofrendo as consequências, né, repetidas vezes, mostra que também é um elemento de justiça climática, né? Ou seja, uma comunidade que vem sofrendo de forma mais intensa esses efeitos e que, por isso, devido à desigualdade social, também precisa desse apoio governamental para conseguirem se adaptar a cenários de extremos climáticos mais frequentes, que é o que tem previsto, né, conforme os estudos do IPCC. Então, de fato, é um vídeo denúncia, vamos colocar dessa forma, né, porque ele mostra uma situação, e isso é legal a gente falar um pouco sobre os tipos de narrativa que são, né, que os vídeos podem ter. E o que você mostrou é esse estilo
né, de vídeo denúncia, que foi algo até que o próprio Caio já abordou no treinamento passado, que muitas vezes, né, a gente pode usar essas campanhas para denunciar comunidades que já estão sofrendo esses efeitos, mostrando em vídeo. A gente viu ali as ruas alagadas, né, as pessoas sem luz, né, e tal. Então, de fato, uma situação dramática nesse sentido. Gostei muito do uso tanto da borda de celular, porque mostra como que esses aparelhos são, de fato, ferramentas para a gente poder gravar mensagens, gravar conteúdos e, ao mesmo tempo, conseguir criar histórias, né? Mais do que a gente simplesmente compartilhar clipes separados, né? A gente conseguir, e é algo que o seu vídeo apresenta, né? Ele mostra um contexto de uma conversa, né? No WhatsApp, né? Ou em algum programa, né? De compartilhamento de mensagens, onde simula, né? Esse envio de imagens e tal, mas ele tem uma narrativa, né? É possível perceber qual é a localidade, qual é o nome dessa comunidade, dizer que há vários anos já sofrem com isso e que estão lá sem luz e tal, e que algo precisa ser feito, e ao final tem o nome da organização, né, que está, de alguma maneira, ajudando, né, a disseminar esses conteúdos, né? Então, ele, de fato, tem uma estrutura narrativa que eu acho interessante. Para quem não vive, né, no México como eu consegui perceber qual é a comunidade, qual é a situação, por que que ela precisa ser compartilhada, né? Porque é uma situação que deve se tornar mais frequente. Então, gostei muito da estrutura narrativa que foi colocada e a maneira como ela foi colocada dentro de recursos que são muito possíveis realizar do próprio celular. Então, isso que eu achei bem positivo nesse sentido. E aí, Eduardo e Caio também quiserem comentar. Eu vou passar para o Caio, porque o Caio vai é, analisar, né, e também falar como, por exemplo, pode adicionar mais informações para proteger, por exemplo, seus direitos, no sentido de direito autoral, para contar mais detalhes, entre outras coisas. Hoje o Caio é o showman da história. Vou deixar para ele aí. Eu curti muito o vídeo, eu achei ele muito interessante e essa construção de narrativa que o Léo pontuou é muito importante, porque não pode ser muito um vídeo muito solto. Eu acho importante ter essa contextualização. E aí eu achei muito legal a questão dos balões. Acho que isso vem de uma forma que traz um dinamismo para o vídeo e que traz uma. E que, de certa forma, você vê e pensa, caramba, passou por uma edição. Eu acho que foi bem legal, foi uma estratégia bem legal. O que eu gostaria de dar uma dica é para você sempre colocar o seu arroba, a sua identificação no vídeo. É um primeiro ponto muito interessante. Muitas das vezes aqui no Brasil a gente tem nas redes sociais alguns perfis que são tem perfis de jornal, mas tem perfis que a gente fala que é de fofoca, que seria perfis de notícias para entretenimento. Então esses perfis abordam questões da vida pessoal de artista, sobre carreira, mas ultimamente eles têm feito um trabalho também de informar algumas questões. Então a gente estava aqui no Rio de Janeiro e teve uma onda muito forte, né? A gente teve um processo de inundação marítima na orla do Rio, em parte da orla do Rio. E esses perfis de entretenimento, que são os perfis de fofoca, eles ficaram compartilhando esse vídeo e mostrando, olha só como é que tá, olha como é que tá. E esse vídeo pode ser um vídeo também sobre uma denúncia sobre questões climáticas. Pode ser um vídeo seu. Só que eles não acreditam em ninguém. Eles não colocam crédito. Eles não falam de quem é o vídeo. Eles simplesmente colocam lá. E, inclusive, é uma situação delicada, porque às vezes rola uma situação de fake news, que não tem um critério muito rígido nessas páginas que estão fazendo esse trabalho de informação, né? Às vezes eles acabam culminando para desinformação. Então, o conselho sempre que eu dou é coloca o seu arroba, coloca de forma muito clara da onde está acontecendo, que nem foi a questão dos balãozinhos, e fazer uma datação também, porque não só para evitar a questão
de fake news, no sentido porque esse vídeo ele pode reaparecer no futuro por essas páginas falando que acabou de acontecer. Então, eu acho interessante também ter esse respaldo da data. Eu sempre tento, quando é uma situação de denúncia de algum desequilíbrio ambiental, como, por exemplo, as inundações que acontecem em algumas regiões onde eu moro, eu gosto de frisar o mês, pelo menos o mês e o ano. Então, acabou de ter uma inundação agora, novembro de 2023. Eu acho que isso é bem interessante a gente ter em mente, a fim de registro nosso e para também ter esse certo respaldo, para caso algum perfil grande compartilhe a gente, porque pode acontecer, a gente está na internet e de repente esse conteúdo pode ganhar uma visibilidade muito grande. Mas acho interessante, acho que poderia entrar até em um daqueles balões, uma data, por exemplo, acabou de acontecer, ou aconteceu em outubro de 2023. Acho que pode ser uma estratégia interessante. E o arroba, que seria o nome do, do seu Instagram, do Instagram profissional ou do grupo, é sempre uma dica que eu trago, até porque, como eu disse, nem sempre a gente acaba sendo acreditado. E aí, quando vão acreditar, o vídeo já alcançou números muito grandes, esse engajamento que era para ser nosso foi desviado por outra página, a gente recebeu retorno muito tarde da visualização. E aí, às vezes, perdeu o time, que nesse time a gente poderia estar divulgando, denunciando outras questões ambientais também, outros cenários. Então, essas duas coisas são, acho que, as mais importantes, assim, ao meu ver. E sobre a contextualização, eu tinha até conversado com o Edu mais cedo e a gente achou interessante até a questão de divulgar mais o site, né? Talvez colocar ali uma legenda é, de forma integral no vídeo, né? Falando lá, olha o site é esse aqui, né? Seria uma estratégia legal, porque parte dessas pessoas que assistem o vídeo podem ser transferidas para o site e podem ter acesso a outras informações, porque nem sempre essa galera vai clicar no seu perfil e assistir outros vídeos também. Às vezes elas vão preferir ser encaminhadas para um outro site, ou enfim, alguma outra plataforma. E para finalizar, algo que eu acho que também poderia ficar, mas isso é só para poder incrementar, é o uso de legenda mesmo. Então, é uma possibilidade. A gente está começando a criar. No início, às vezes, a gente cria sem legenda, sem nada, mas depois a gente vai adicionando lá no próprio aplicativo, no CapCut, é possível. E, e a legenda é bom até para não só para a questão da acessibilidade para pessoas com deficiências, é, pessoas surdas e, enfim, com baixa audição, mas também alguém que está no transporte público, está na rua, está rolando o feed. E aí essa pessoa consegue entender os diálogos mesmo sem precisar ouvir. Às vezes não está de fone, às vezes não consegue, então é uma estratégia legal. E eu queria muito ressaltar sobre o conteúdo do vídeo, o como isso me atravessou também. É um vídeo que foi filmado, né, no México, e, e o quanto eu me vi ali também, sabe? Porque é uma realidade que a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vive bastante, que é a questão de alagamentos e inundações. E aí eu fiquei pensando, caramba, quantos atravessamentos nós temos em comum, né? Nós como América Latina. E o quanto é importante a gente estar denunciando e mostrar que não é só uma questão local, é algo que tem um impacto muito maior em muitas outras regiões também, do continente, do mundo, enfim, achei muito legal mesmo. Se eu só aproveitar que o Caio falou, parabéns, Alejandro. Se não tivesse ninguém falando espanhol, a gente ia achar que era uma cidade brasileira, Sim, que poderia estar acontecendo isso. Ou uma cidade sul-americana, porque é uma realidade. Ou latino-americana, vamos lá, né? Mas também, se a gente for pegar a saída aqui das Américas, poderia ser sul da Ásia, ou poderia ser uma cidade chinesa. Isso é uma realidade que tem acontecido cada vez mais no mundo, com mais intensidade e mais periodicidade. Tanto é que estamos falando aqui sobre a importância de se divulgar a pauta climática para a promoção da justiça climática, para a promoção da justiça social, do combate à desigualdade, da redução dos impactos do racismo ambiental, né?
E aí, vou até aproveitar uma questão que surgiu na pandemia, porque quando teve a pandemia da Covid-19, a pandemia existiu porque o vírus se alastrou pelo planeta todo. Só que veio à tona a palavra sindemia. O que é a sindemia? É a pandemia, né? O problema da Covid-19 é só mais um problema dentro de um pacote de outros problemas que continuam a acontecer, né? Então, no caso da mudança climática, é um mega de um pacote, com vários problemas. Então, a gente tem abordagens que podem ir para a área de florestas, podem ir para a área de oceano, podem ir para a área de cidades, adaptação às cidades, mitigação às cidades. Então, vão ser diversas temáticas que a gente vai poder abordar de uma maneira diferente para, principalmente, chamar a atenção de diferentes públicos usando diferentes plataformas. Então, muito bom o seu trabalho e recomendaria, inclusive, você adicionar uma aba no seu site para redes sociais, colocando os vídeos que você fizer no Instagram. Porque você coloca só foto. Agora que você aprendeu a fazer vídeos, vai agora fazendo a atualização do seu site para usar como uma ferramenta para monitoramento da política pública. Tá? Então, parabéns. Edu, se puder fazer um complemento, muito boa a questão da sindemia que você trouxe, porque a sindemia é um processo onde a pandemia, por exemplo, ela intensificou a desigualdade social, né, devido às diferenças econômicas que existem, né, nas populações dentro de vários países, e ao intensificar a desigualdade social, aumentou ainda mais o problema da pandemia, ou seja, uma retroalimentação de fatores negativos, foi algo que a gente vivenciou. Então, a mudança climática, ela também, de certa forma, intensifica a desigualdade social. E ao intensificar a desigualdade social, mais populações sofrem os efeitos, né, e têm menos, às vezes precisam de mais apoio para poder fazer a adaptação para um cenário de mudança climática, né, mais perene, né? Então, esse de fato é um alerta importante. Foram muito bons os comentários. Posso Só pedir tá? uma desculpa rapidamente. Alejandra e André, vocês entenderam que a gente falou em português? Já que vocês são as únicas não falantes de português? Beleza, maravilha. Perfeito. E aí, muito bons os comentários do Edu e do Caio. Acho que algo que Caio trouxe que é importante nesse cenário de utilização, às vezes indevido, né, de vídeos, onde um vídeo ele pode ser copiado e usado em outro perfil. Por isso é importante também, né, ter esse arroba, muitas vezes em cima do próprio vídeo e com a data também em cima do próprio vídeo para tentar restringir esse compartilhamento indevido de conteúdos e lembrar, que é algo que Caio também vai falar hoje, que ao publicar nas redes sociais, há também a possibilidade de colocar na descrição do vídeo, né, quando você não publica em Story, né, no Instagram, você faz uma publicação de fato, no Reels, e também no TikTok, você pode adicionar várias informações na descrição do vídeo que não estão presentes no vídeo necessariamente, mas que complementam. Então, colocando que no vídeo é legal poder ter várias informações, mas tem informações que são complementares que podem estar na descrição das publicações de cada vídeo também. Alejandra, tem algo que você queira comentar antes da gente passar para o vídeo seguinte, sobre os nossos comentários, algo adicional que você queira trazer? Muchas gracias. Y solamente si que recomiendan que sea corto el video, muy menos de un minuto. Más de un minuto ya la gente a veces no lo ve completo. No sé si esto tiene sentido o si puede ser más largo, más de un minuto. Eu vou deixar o Caio falar primeiro. Eu vou falar da tendência como consumidor, tá? Depois ele fala como a tendência como produtor de conteúdo.
acho que tem vídeo para tudo quanto é tipo de gente. Tem vídeo para todo mundo. Então você, no caso, tem influenciador que faz conteúdos de 3, 4 minutos, que aí ele já vai, por exemplo, no Instagram, cai direto por Reels, não vai para o feed, né? Mas tem vídeos menores que dá para você usar no Stories. Eu sou uma pessoa que consome vídeos mais longos quando eles são interessantes. Fica lá, 5 minutos. Mas acho que mais do que isso, aí já eu utilizaria o YouTube, por exemplo. Não utilizaria as redes sociais. Porque já é um outro tipo de consumo e o YouTube tem um tempo de consumo médio de alguns programas de 12 minutos, até 7 a 12 minutos. Então, vídeos muito longos vai para o YouTube. Mas vídeos assim, curtinhos, curtos ou médio, acho que vale a pena você dar uma arriscada. Mas agora eu vou deixar com o especialista na história aí, tá? Eu também tenho essa impressão de que o YouTube a galera consome mais tempo. Eu tenho essa. É uma dificuldade também. Eu quero, às vezes, criar conteúdo e aí eu entro muito num dilema. Pô, mas será que eu crio algo mais rápido, mais curto, né? Mais rápido de ser consumido? Mas como eu faço isso sem ser superficial? Eu trago muito essas questões para mim, né? Eu não gosto de fazer conteúdo que, às vezes, que seja extremamente superficial. Eu gosto que tenha uma mensagem, que tenha um porquê. Então, todo vídeo meu, isso no meu processo de criação, eu penso qual é o objetivo, o que eu quero que a pessoa que está consumindo pense. E aí tem vídeo que, infelizmente, vai passar de 2 minutos. Tem vídeo que eu falo, não, essa mensagem é importante, poucas pessoas talvez a escutem, mas eu preciso produzir isso. É uma demanda minha, é algo que eu preciso fazer. Ou às vezes é um vídeo mais é, um pouco um conteúdo um pouco mais técnico, um vídeo maior também, e eu falo, não, mas eu acho importante estar no meu feed, porque o feed também ele funciona como uma vitrine. É algo que às vezes alguém consegue acessar através de um conteúdo curto. E através desse conteúdo curto, ele vai para o seu perfil e consegue e consome outros conteúdos. Eu acabo colocando na balança. Geralmente, o que eu faço ultimamente é fazer vídeos é, de até 2 minutos. Mas dependendo da demanda, aí eu faço vídeo de 3, ou já teve vídeo de 5 minutos, mas eu avalio bastante o cenário e eu entendo que esse consumo vai ser diferente. Um vídeo rápido vai ser muito mais consumido e um vídeo curto menos. O que eu recomendo também como estratégia, que é algo que eu estou testando, é fazer um vídeo maior, sei lá, um vídeo às vezes de duração de 5 minutos e postar cortes também. Fiz um vídeo de 5 minutos, postei e experimentando alguns cortes específicos, de frases, de pequenos diálogos e colocar também. Acho que pode ser uma tentativa de avaliar engajamento, mas isso é bem pessoal mesmo. Não é uma regra se até 2 minutos, mas uma tendência. Gracias. Agora Por vamos nada. apresentar outro vídeo. Vamos apresentar o vídeo da Andréia. Vou colocar aqui para compartilhar, que já baixei. Obrigado, Andréia. Deixa eu ver aqui onde está. Opa. Ops. Your right thumb, make it go forward. Vamos colocar de novo. Your right thumb, make it go forward.
Andrea, vamos passar a palavra a você. Gracias, muy obrigada. Bueno, mi video fue un esfuerzo de mostrar cómo el desarrollo de capacidades es una jornada, ¿no? No es un resultado final, sino es el proceso de moverte, de hacer muchas cosas al tiempo. Quería compartir mi trabajo y lo que hago en el proceso de apoyar a los laboratorios urbanos en este desarrollo de capacidades. Fue muy difícil la edición por los tiempos y lo que tú decías, Cayo, de cuándo va más rápido, cuándo va más lento un video. Y Alejandra me ayudó a encontrar en Canvas, en este software, que es muy fácil la edición, porque yo no hago videos nunca. Entonces fui grabando piezas poco a poco y las pude poner juntas, pero bueno, un esfuerzo. Era um buen esfuerzo. Muito bueno. Bom, é um vídeo que ele, como a própria Andrea comentou, é um pouco dessa jornada dela, inclusive da visita ao México que ela fez e que pôde acompanhar lá, como que outros conteúdos que já estão, né, disponíveis também, né, estão sendo produzidos e também disponíveis para a própria plataforma, né, da Universidade da ONU, todos eles, de alguma forma, também criam um diálogo, né? Então, o uso de drone storytelling, né, filmmaking, né, todo esse processo, né, entre esses diferentes conteúdos, eles se complementam. A ideia é que, passando por esses conteúdos, né, todo o aluno, o participante, né, dos cursos, vai adquirindo habilidades, e que essas habilidades elas se somam nesse processo, não só de compreensão de como utilizar essas ferramentas, mas como essas ferramentas, como pelo próprio nome diz, né, são maneiras eficazes, né, da gente poder compartilhar mensagens para chegar em uma rede muito mais extensa do que a nossa rede social, né, que é a nossa rede do cotidiano, das pessoas que a gente já está conectado, né? É uma forma, como se fala muito hoje, da gente furar bolhas, da gente ter nossos conteúdos e mensagens chegando em outros grupos e que esses outros grupos, eventualmente, possam recompartilhar e capilarizar, né, isso por uma audiência muito maior. Todos nós aqui somos produtores de conteúdo e podemos usar essas ferramentas para falarmos sobre questões que estão impactando nossa comunidade, questões que são importantes, né, serem colocadas, e ao mesmo tempo por isso que eu acho que o vídeo ele é interessante, porque ele mostra diferentes maneiras de você utilizar as tecnologias que aí existem para contar histórias, né? E o próprio vídeo da Andrea mostra como ela tem acompanhado esses processos em diferentes grupos, né? De que estão buscando produzir conteúdos utilizando ferramentas variadas, né? A gente está utilizando o celular, mas tem gente que está utilizando o drone, tem gente que está utilizando uma máquina né, de gravação fotográfica e de gravação de vídeos. E a ideia muitas vezes, a pluralidade dessas ferramentas, e que todas elas produzem essas mídias e que, combinadas, tornam um vídeo mais interessante, né, uma narrativa mais interessante. Então, mesmo como a Andrea falou, a Alejandra me ensinou a usar o Canvas para poder construir ali uma capa. Tudo isso são ferramentas que quanto mais a gente usa, mais a gente aprende a utilizar elas de forma criativa, né? E ao usá-las com maior frequência, mais criativos a gente vai se tornando, e mais engajamento a gente vai trazendo para os vídeos que a gente for criando também. Então, acho que foi essa parte que me chamou a atenção no vídeo produzido pela Andrea. Caio, você quer falar alguma coisa? E o que eu acho muito interessante também é a gente admitir essa dificuldade.
porque quanto consumidor, receber conteúdo é muito fácil, você não tem esforço. Seu esforço é rolar o feed e dar like, ou não, ou, sei lá, criticar. Mas entender que o processo de produção é um processo que tem desafios é importante. E muita gente não tem noção disso, do bastidor, de como é gravar, de como é pensar na imagem, de como é pensar no roteiro, né? Mesmo para vídeos muito curto, para um vídeo muito curto, dá trabalho, não é tão simples, não é tão fácil, não é, vai lá, é só gravar, é só pegar o celular. E é interessante admitir que tem uma certa dificuldade, que e exige um esforço, que tem um trabalho, porque muitas das vezes quem cria o conteúdo, não quem replica, né? Tem muitas pessoas que se denominam criadores de conteúdo, mas eles basicamente repostam conteúdos que já são criados. Mas quem está ali por trás, criando conteúdo, pensando em narrativa, pensando em imagens, tentando traçar essa estratégia, pô, vou pensar num drone, eu vou para o Canva. Isso são estratégias de criação, né? Para você criar a partir de um processo que você se sinta mais confortável. Quem está nessa atividade, nesse planejamento, tem uma dificuldade, não é simples. Tem um trabalho que nem sempre é visto e muito menos nem sempre é valorizado. Eu achei muito legal as imagens aéreas, e achei legal também essa construção dos bastidores, né, do que há por trás da criação de conteúdo. Eu tinha vontade de fazer alguns vídeos assim. Agora mesmo eu estou com todo um aparato. Eu queria mostrar, olha como é que está o aparato aqui. Tem uma luz, tem um computador, tem uma ring light, tem... Gostaria de mostrar também e achei muito inspirador nesse aspecto, né, de mostrar que existe todo um percurso, e todo um pensamento por trás dessa atividade que é a produção do vídeo. E Ah, ela e queria destacar localizou e isso, datou, né? era isso que eu queria destacar, a legenda com a data, caramba, conectado, a legenda com a data e o local, porque, de novo, vendo uma vista aérea, se não me pontuasse que era no México, eu iria pensar no meu contexto, na minha realidade de Brasil. Então, eu ia pensar qual parte do Rio de Janeiro é. Às vezes nem é o Rio, porque o Brasil também não é só Rio. Mas eu já ia tentar buscar dentro das minhas referências, né, da minha bagagem. E aí, que importante é datar e que importante é ter o nome da cidade, até porque eventualmente aconteça alguma coisa no futuro dentro daquela região, a gente também tem registros de como essa região estava em 2023. Então, é pensar na criação de conteúdo também, eu penso assim, muito estratégico. Eu estou criando conteúdo hoje sabendo que pode ser uma matéria-prima de análise para conteúdos futuros também, para eu traçar no futuro um comparativo no vídeo. Então, eu acho que tem esse lado que é da datação e da legenda que é muito importante também. Muito bom. Muito André? obrigada, muito obrigada. A gente vai dar uma avançada agora referente ao conteúdo preparado sobre o uso das redes sociais, que o Caio vai apresentar agora, sobre como a gente compartilha, como a gente pode adquirir mais audiência, né, a respeito... Fale, André. Márcia, Márcia, perdão. Gente, desculpa, eu ter só colocado a mãozinha agora, porque eu achei bem legal essa observação aí. Foi o Caio, né, que falou por último. Foi o Isso, Caio? Então, foi. que o Isso. Caio falou e que a Andrea traz, né, dessa dificuldade, dessas limitações, e aí eu vou falar no meu lugar de fala. Um dos objetivos que a gente procura dar para o nosso coletivo que trabalha com todo esse processo de saneamento, de educação ambiental, de responsabilidade socioambiental e cultural e educativa, porque se eu estou trabalhando nossos processos de educação ambiental de porta em porta, enfim, a gente vem procurando dar visibilidade. E aí, 90%, 98% do nosso coletivo são pessoas sem letramento, né? Então, eu trabalho com... Nosso coletivo ele é formado basicamente por populações em vulnerabilidade extrema. Eu tenho desde pessoas que vêm do regime egresso prisional, como também dependente químico, que são catadores, todos. E a gente está tentando oportunizar principalmente o pessoal que vem desse processo para ressocialização.
E aí termina que sobra para mim essa tarefa, além de articular, fazer parceria, correr atrás, participar dos eventos, essa parte de produção do conteúdo para o nosso Instagram. E veja, muitas das coisas a gente perde a oportunidade porque tem dia que eu chego tão cansada em casa que eu não consigo nem ver as mensagens dos grupos que a gente faz parte. E eu tenho limitações. Eu tenho limitações de repostagem, tanto é que a gente conseguiu o apoio outro dia de um grupo de jovens que estavam fazendo um curso, e aí eu fui lá fazer uma palestra e eu falei que uma das dificuldades era exatamente publicar nosso material. E veja, há 20 anos eu faço trabalho com crianças através de práticas pedagógicas para falar de temas sérios, como saneamento, por exemplo, porque eu sempre morei na periferia. E o grande problema, volto e parafraseio isso que vocês trazem de esses problemas de alagamento, de injustiça socioambiental é tão recorrente nessas zonas periféricas dos nossos países da América Latina que parece que a gente vê uma imagem dessa e parece que está aqui. Não, está aqui no quintal da minha casa. E aí, o que sobra é que muita oportunidade a gente perde porque a gente não tem quem produza, porque assim, o que a gente optou dentro eu estou falando do nosso coletivo, mas isso pode ser comum em muitos coletivos da periferia, sejam eles formalizados ou não. É oportunidade, as janelas de oportunidade. Por exemplo, a gente perdeu agora de participar da Lei Paulo Gustavo, porque eu entendo que fazer cineminha ambiental com crianças, que é uma praxe pedagógica que a gente trabalha, através da música, do cineminha, criando e decorando esse espaço com material de reutilização, e com desenhos, e com pinturas, e com o próprio cineminha, com curtas-metragens, é cultural. Quando a gente traz o cinema como uma ferramenta educativa para crianças numa linguagem lúdica e com desenhos para falar do saneamento, do alagamento das plantas, da reciclagem, que é o que a gente trabalha, a gente está fazendo cultura ambiental. E aí, porque a gente não... eu tenho todos esses registros fotográficos desde quando a gente começou, mas aí, o que eu vi nos editais? Ah, não pode porque não está lá no Instagram, mas o Instagram a gente produziu há pouco tempo do nosso coletivo, ou seja, a gente perde uma oportunidade, de novo, de recursos, e aí, às vezes, a gente vê uma galera aqui, eu vou falar do Piauí, fazendo uma publicidade assim, porreta, com jornalistas de renome dentro desses processos, mas na prática está fazendo greenwash. Porque a gente não tem uma equipe, porque a gente não tem dinheiro para pagar esses profissionais que eu super que valorizo, o pessoal das mídias sociais, o pessoal que faz freelance, principalmente essa galera nova de periferia, que tem uma galera com um olhar de sensibilidade muito grande. Então, essa formação que vocês estão dando hoje, eu acho que, para mim, é um divisor das águas, de oportunidade, de entender esses processos e de quanto hoje é importante essas produções nesse mundo digitalizado, nesse mundo informatizado, de que é a única ferramenta que a gente tem rápida de aceleração para poder dizer que existe nesse mundo, certo? Então, eu fico super grata, sabe? Eu não nasci numa época tecnológica, eu sou uma mulher de 50 anos de idade e que eu tive acesso à tecnologia há pouco tempo atrás, ao celular que tem o WhatsApp, pelas minhas próprias condições, mas eu vejo que cada vez mais ou a gente procura essas parcerias para a gente se mostrar dentro desse processo, ou então cada vez essa injustiça social ela vai nos engolindo, porque isso é justiça ambiental, isso é justiça climática, mas eu não consigo enxergar essa justiça se não tiver a justiça socioeconômica dentro desses processos. E aí parece que sobra um mundo de responsabilidades que é função do Estado, que é função da iniciativa privada fazer. Porque o que eu venho, eu e o meu coletivo, eu não estou falando da Márcia, mas eu uso a minha voz também para dizer o que o meu coletivo faz, porque eu não posso cobrar das mulheres que trabalham no nosso coletivo, dos homens, da galera LGBTQIA+, que foi violentada, que tem filhos presos, que tem companheiros, ex-companheiros presos, que eles saibam, porque eles não tiveram oportunidade. Então, o mínimo que eu tenho
é exatamente para pegar a minha voz e levar dentro desses espaços. Então, obrigada, Andréia, por trazer esse conteúdo incompleto, digamos assim, incompleto provocativo, mas necessário, porque eu me coloco nesse lugar, sabe? Nesse lugar de fala, de muitas oportunidades que a gente está perdendo porque a gente não tem publicidade, porque a gente não tem dinheiro para pagar essa publicidade. Porque a prioridade nesse momento é erradicar o primeiro ODS, a pobreza, a fome, e é nessa caminhada que a gente vai. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, Marcia. Esperamos tu video también, ¿no? Con gusto te ayudamos a editarlo, pero por favor, mándanos tu historia. A gente quer A ver seu gente vídeo. espera um dia, desculpa, a gente espera um dia conseguir alguém que faça um vídeo da nossa história, mas que fique com a gente pelo menos 15 dias aqui, no dia a dia. A hora que a gente acorda, às 4h30 da manhã, o nosso coletivo, como é que essas outras mulheres vão saindo de dentro de casa com a gente, como cada um vai contando a sua história. Eu sonhei essa semana com nossa história sendo contada num vídeo. Isso foi um sonho, mas parecia um sonho muito real. Olhar tanto lixo nas ruas, olhar as empresas de concessão aí cada vez mais milionárias, nos acordos difusos e confusos com o poder público e não estão fazendo o seu processo, e a gente não está sendo pago pelo trabalho que faz, enfim, a justiça ainda, a lei ainda está muito distante, né, desses processos, mas que a gente pelo menos comece a contar essa história com um pequeno documentário. E assim, eu queria muito ter essa possibilidade da gente formar um grupo de jovens com olhar sensíveis para virarem multiplicadores ambientais. A Márcia, meninada que a gente está trabalhando. Oi, desculpa, gente, falo muito. Eduardo fala. Não, é para isso mesmo. É, não precisa esperar ir alguém aí para contar a sua história. Você pode ser a contadora da sua história. Na semana passada, não sei se você estava na nossa aula, mas a gente disponibilizou um guia, tem 2 partes, contando um passo a passo de como você faz esses vídeos. Então, você com esse celular, que estava fazendo a aula hoje, inclusive no ângulo corretinho de como fazer um vídeo para a rede social, você consegue fazer, tá? Então, a gente tem esse passo a passo super explicado, super explicativo, que qualquer pessoa pode ler e fazer e tentando. Vai dar errado no primeiro? Pode dar, com certeza vai dar. O segundo vai ficar melhor, o terceiro vai ficar melhor ainda. Então, assim, não perca tempo esperando, vai lá, a luta você mesmo, porque às vezes a gente vai ficar esperando bastante e vai demorar, né? E a gente está ficando sem tempo, como diz aqui no Rio, sem tempo, irmão. Então dá uma olhada no guia, no passo a passo, que ele vai super te ajudar, e distribui isso aí para o restante da turma, para os novos que você quer chamar, para quem já está reunido, para as mulheres que já trabalham contigo, para divulgar o dia a dia delas, para contar o dia a dia delas, que são desafios a serem vencidos dentro do guarda-chuva da justiça climática. Você citou vários aí. Contar essas diferentes histórias é muito importante, e divulgá-las em diferentes plataformas é mais importante ainda. Então, ferramenta você já tem na sua mão, literalmente, porque você está fazendo o curso agora, e agora é botar a mão na massa. Ó, muito bom seu depoimento. Obrigado, viu, pela sua participação hoje. Gratidão, Dudu. A gente estava numa conferência em Recife e outra em Curitiba, participando do movimento de mulheres catadoras, e a conferência da água em Recife. Gratidão, a gente vai ver, sim. Eu vou pegar esse material. Obrigada. Nada, a gente vai Exato. mostrar agora. O Caio vai mostrar a segunda parte nesse momento. Vou Exato. E passar Tá você bom. falou sobre parcerias, né? Que parcerias também são importantes para poder viabilizar, né? Juntos podemos mais. Então, dentro dos seus grupos, compartilhe esses conteúdos para que, ao mesmo tempo, também veja a possibilidade de parcerias para poder produzir. Então, tamo Márcia, junto. como você está no celular, você não deve estar tendo acesso ao chat. Mas no chat está aqui o link que a Andrea colocou, que tem todo o material da aula passada e desta aula de hoje. E você pode ter acesso a esse guia em português, tá bom? Para todo mundo, inclusive isso. Vamos lá, Caio. Que é sua. Vou começar a projetar e eu acho que a fala da Márcia foi muito potente e inspiradora
E eu queria já, de antemão, agradecer por isso e saber que o curso está fazendo esse atravessamento. É importante demais para a gente receber esse depoimento. E eu acho que eu vou acabar comentando um pouco, pegando um pouco o gancho da fala da Márcia, mas mais no final, mas foi muito bem colocado, assim, muito inspirador. Essa é a segunda parte do. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Não sei, vou só fechar aqui para não Super, tá atrapalhar. tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Essa segunda parte do nosso encontro, a gente falou da produção de conteúdo, né, do processo de produção de vídeo. Esse é o panorama geral. ECOI, para quem não sabe, é o nome do guia prático para a produção de conteúdo em vídeo voltado para a questão climática. E o ECOI foi dividido em duas partes. A primeira parte, como ilustrada aí nesse panorama, a gente discutiu um pouco sobre roteiro, filmagem, edição, legenda, falamos sobre enquadramento, qualidade da filmagem, acessibilidade, roteiro, narrativas. E hoje, especificamente, e de forma é, até breve, vamos falar um pouco sobre o compartilhamento. Depois que a gente tem esse produto feito, finalizado, é a hora da gente colocá-lo nas redes, colocá-lo aí no mundo. Esse, esse slide é para poder ilustrar que a interface dos nossos aplicativos são diferentes. O TikTok tem uma interface, o Instagram tem uma interface. E essas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, essas mídias sociais, elas também são diferentes, elas possuem algoritmos diferentes, possuem estratégias, interfaces, funcionamento diferente. E aí até uma provocação que eu trago, eu tenho uma amiga agora fazendo um trabalho de conclusão de curso dela, e ela fez essa provocação, ela falou, qual será essa particularidade do TikTok? Será que o vídeo, ela também é comunicóloga? Ela fala, será que um vídeo para o TikTok funciona da mesma maneira para o Instagram? Então é interessante pensar a divulgação científica quanto ciência também começa a investigar essas ferramentas, esses aplicativos e como funciona lá a propagação de informação. Será que funciona da mesma forma? Será que não funciona? Mas de maneira geral, só pela interface dá para perceber que, apesar de semelhanças, há certas diferenças, mas aqui a gente vai focar num produto único para os dois. Mas eu ressaltei essa questão da diferença para a gente poder também pensar e se permitir em criações talvez distintas para essas duas plataformas. Por que não pensar num vídeo um pouco maior, talvez para o Instagram e para o TikTok, eu pensar em cortes? Porque talvez ao contrário, testar ao contrário, para a gente poder se permitir, ainda há muitas reflexões, mas a gente pode se permitir se aventurar e testar é, teorias, testar, enfim, diversos tipos de experiência nessas duas plataformas. Aqui a gente vai estar falando de um produto único para o TikTok e para o Instagram, mas é possível pensar nesse outro cenário também. Só para poder frisar, reparem a questão da legenda que eu falei na produção do vídeo, que existe uma interface aqui, ó, do Instagram, onde tem o nosso arroba, tem a legenda da publicação, tem a quantidade de pessoas que curtiram. Aqui ao lado também tem informação de quantidade de curtidas, comentários. Então, se eu for pensar num vídeo e eu quero legendar esse vídeo, a gente precisa estar atento para essa legenda do vídeo não conflitar com a interface. Mas focando agora no compartilhamento. Eu elenquei alguns tópicos que são importantes a gente ficar de olho. Então, o primeiro tópico é se atentar se o vídeo está sendo ou não cortado. Isso porque, às vezes, a gente produz um vídeo de mais de 90 segundos, por exemplo, no Instagram, e, a princípio, existe situações de ele não reconhecer. E aí você publica achando que está o vídeo completo, de 1 minuto, de mais de 90 segundos, às vezes de 2 minutos, e esse vídeo está cortado. Então, a gente precisa estar atento. Será que o vídeo está completo? É só observar se todo ele foi carregado e se ele está rodando completo, né? Você pode ver, depois que você seleciona o vídeo para compartilhar, você pode ver ele na íntegra, no próprio aplicativo.
Quanto à legenda, é sempre importante estar atento à escrita e à revisão também da legenda. Eu tenho uma pequena dificuldade com revisar, às vezes eu escrevo a legenda e já posto logo, mas eu confesso que é interessante, até porque é interessante a gente, por questão de acessibilidade, ficar atento se o corretor não tirou de contexto alguma palavra, se está fazendo sentido aquilo ali. E algo muito interessante também é o uso de hashtags. A hashtag, ela pode sinalizar determinados tipos de movimento ou determinado tipo de conteúdo. Uma hashtag muito utilizada é a hashtag para todos verem, que eu vou comentar sobre ela, que é sobre essa sinalização do movimento de acessibilidade. Mas você, quanto produtor de conteúdo, também pode criar uma hashtag que traga também a identidade das suas vivências, a identidade do seu perfil no Instagram. Então, por exemplo, você tem um grupo de coletivos, que foi o caso citado. Você pode criar uma hashtag ali para o seu coletivo, e aí quando a galera for ver o vídeo, ela já pode identificar que trata especificamente do coletivo, não de alguma outra temática, por aí vai. É possível selecionar músicas, é possível a adição de capa no Instagram, é possível marcar perfil e depois é importante demais divulgar nos stories. A legenda precisa ser tal qual a fala? Não, não precisa ser. Eu vou comentar da legenda, posso comentar agora da legenda. Existe a legenda do vídeo, que é o que está sendo falado no vídeo. Então, isso, no processo de criação e na própria interface do Instagram, é possível você adicionar a legenda automática no Instagram. Eu acho que aqui, não sei se aqui aparece no print, acho que não aparece. Mas logo mais embaixo dessa tela é possível adicionar uma legenda automática. Mas eu digo a legenda da própria publicação. Essa legenda da própria publicação, o que eu recomendo é sempre trazer um resumo, uma frase que resuma esse vídeo, ou alguma informação que não está no vídeo. Então, você gravou um vídeo, publicou, mas não teve muito tempo de editar, e você esqueceu de colocar, por exemplo, a cidade, ou esqueceu de colocar a data, ou alguma informação que deveria estar no vídeo, que seria interessante estar lá, mas não está. E você pode colocar nessa legenda. Então, eu posso publicar um vídeo sobre o primeiro vídeo que a Alejandra trouxe para gente. Eu posso colocar na legenda a informação do ano, por exemplo. Falar, olha, isso acabou de acontecer, foi no mês de novembro de 2023, e a situação ainda está daquele jeito, naquela região. Você pode trazer essas informações. Geralmente nos meus vídeos, às vezes eu coloco uma frase que está no próprio vídeo. Eu destaco uma frase que eu acho que é a mais importante e coloco na legenda. Mas seria esse tipo de conteúdo que entraria na legenda. Aí você pode colocar hashtag, enfim. Para compartilhar no Instagram, a interface atual é essa. Atual porque o Instagram acaba sofrendo várias atualizações. O Instagram e o TikTok, eles são atualizados constantemente e aí, eventualmente, há alguma mudança. Atualmente está assim, eu tenho essa barra para compartilhar o vídeo. Clico no mais, vai abrir a minha galeria, e aí eu seleciono o vídeo já, o produto final que a gente produziu na parte 1, e clico em avançar. Quando eu avanço, aparece a interface que está nessa segunda tela do celular. Aqui é possível adicionar uma música. É obrigatório adicionar música? Não, é uma possibilidade. Às vezes não tem como. A música você só consegue adicionar até 90 vídeos de até 90 segundos, por enquanto, até hoje, até novembro de 2023. Caso você adicione, é importante você controlar o volume da música, porque se você quer que a pessoa foque no áudio que está no vídeo, não faz sentido uma música muito alta. Então tem que avaliar essas questões. E assim que eu selecionar tudo, eu clico em avançar, e aí eu vou para essa outra interface, que é a do terceiro print, que é aonde eu adiciono, eu chamo isso aqui de interface de compartilhamento, que é onde eu adiciono informações para eu poder lançar, né, no meu feed, para eu poder de fato compartilhar, lançar esse produto aí na internet. O que eu acho interessante no compartilhamento, no Instagram especificamente, a gente está focando no Instagram, são três questões: a questão da capa, da legenda e marcação e colaboração.
A capa é um preciosismo meu. Você pode compartilhar um Reels, mas não necessariamente você precisa elaborar uma capa. Eu gosto de elaborar uma capa porque eu enxergo o meu Instagram também como uma vitrine. Isso que a Márcia trouxe pra gente é muito interessante, porque ela fala, cara, a gente está perdendo o edital, às vezes porque tem produto que não está sendo registrado no Instagram, às vezes o coletivo não tem Instagram. E eu acredito muito que um perfil que tenha uma capa, que tenha um apelo estético, possa ganhar uma visibilidade maior e acaba tendo um apelo estético e amplificando o alcance. Isso para mim. Mas é obrigatório fazer capa? Não. O que eu estou trazendo aqui são possibilidades e eu não quero que essas possibilidades sejam barreiras intransponíveis para vocês criarem conteúdo. Ou seja, eu não quero que essa possibilidade de criar capa seja algo impeditivo. Ah, já que eu não sei criar capa, então eu não vou produzir o vídeo. Produza com aquilo que você sabe. Faz aquilo que você consegue fazer. Mas se você consegue produzir uma capa, eu recomendo você produzir. E aí essa produção perpassa pelo Canva, que é um aplicativo que até já foi mencionado. Quem mencionou? Até esqueci quem mencionou. A Mas foi dito Andrea. aqui. Foi o André, é verdade. Ah, é verdade, que foi editado o vídeo por lá. O Canva é um aplicativo e um site gratuito, aplicativo no celular, no computador, é um site. E lá você consegue ter acesso a ferramentas de design. Então, esse slide foi produzido pelo Canva, né, com instrumentos do Canva e todo gratuito, tá, gente? Tudo que eu produzo, eu utilizo o Canva gratuito. Então, as imagens que estão aqui são imagens que, enfim, tem um respaldo, é de livre acesso, tem toda essa questão que a gente até falou no último encontro. E aí, para quem quiser saber, as dimensões para produzir uma capa de um Reel são essas daqui, mas eu não vou entrar muito em detalhes, mas é só para sinalizar essa importância de pensar no feed, porque esse pensar no feed, estruturar feed, pode te abrir portas. Mas o que eu acho mais interessante, mais importante destacar no nosso encontro é a importância da legenda, da marcação e colaboração. A legenda para trazer informações principais, destaques do seu vídeo e complementações. Então, é interessante, às vezes, a gente usar a legenda como recurso, porque eu não necessariamente preciso apagar um produto final que eu já tenho, ou simplesmente não postar. Eu posso postar aquilo que eu consegui produzir, aquilo que estava no meu alcance, e complementar na legenda, como eu já tinha falado anteriormente. E eu posso atualizar também. Às vezes eu fiz uma gravação de um vídeo, nem sempre a gente grava e posta no mesmo dia. Às vezes você grava com 2 semanas de antecedência, ou você grava quando dá e edita quando pode. Todas as vezes essa é a realidade. E posta também só quando dá. E aí até o momento da postagem, comparado ao momento de filmagem e edição, as coisas mudaram, o cenário mudou. Usa a legenda, usa aquele espaço para poder falar da mudança. É interessante. E marcação e colaboração. É possível, hoje em dia, e isso é um recurso novo no Instagram, você fazer a mesma postagem com diversos colaboradores. Então, eu posso fazer uma postagem junto com o Léo, com o Edu, com a André, com a Márcia. Eu não tenho certeza o máximo de colaboradores, mas hoje em dia é mais de 2. Eu já vi perfis fazendo com mais de 3, inclusive. Mais de 3. E é um recurso interessante, porque às vezes eu tenho um público que é um público potencial consumidor do produto do Edu, e ele pode conhecer o Edu através do meu Instagram, da minha postagem. E nessa brincadeira a gente vai criando uma rede que pode amplificar o alcance. Talvez a minha postagem no meu Instagram sozinho tenha um alcance muito menor quando ela é postada com diversas outras pessoas. Então, a colaboração é possível e a colaboração não precisa ser só também na postagem, pode ser na produção também. Eu posso encontrar outras pessoas com outros perfis que topem criar um roteiro junto, criar um vídeo junto, todo o processo de produção do produto final e, por fim, a gente pode postar isso junto. Aí eu coloco os 2 arrobas ou os 3 arrobas no vídeo, né? Faço o crédito direitinho no final do vídeo. E Aí, a gente posta junto. Oi? vou te cortar rapidamente,
Uma pergunta que, na verdade, eu levantei um problema, a Andrea problematizou em cima do problema, agora queremos a solução. É, eu falei, quando você falou de criar um planejamento para fazer os vídeos, é muito importante para você não se sentir ansioso ou se sentir sempre atrasado, né? Aí eu falei para criar esse calendário, no dia tal, vou publicar o conteúdo 1, no outro dia, conteúdo 2. E aí ela perguntou em que dia e quando são os melhores horários para a postagem. Eu respondi, depende da dinâmica de consumo de cada país, claro. O que que você pode falar sobre não sei se você vai falar isso na frente, mas o que que você pode falar um pouco sobre o Brasil em relação ao Instagram e ao TikTok, que são as redes sociais mais consumidas para esse tipo de produção, mais usadas para essa produção de conteúdo e consumo desse tipo de conteúdo. É algo que precisa ficar atento à hora também. Até coloquei lá no final, olha, cuidado com a hora de postagem, porque não adianta você postar também de madrugada, às vezes não vai surtir efeito nenhum. Tem um site, eu não lembro muito bem o nome, mas tem sites que falam sobre isso. O que eu recomendo é você estar sempre atento ao seu perfil também. Então, por exemplo, eu percebo que as minhas postagens feitas final de semana, na manhã de sábado, manhã de domingo, tem engajamento muito alto. Então, isso, o meu perfil funciona assim. E aí eu evito, às vezes, postar o conteúdo que eu tenho para postar durante a semana para poder fazer a postagem no final de semana. Às vezes, eu faço o seguinte, às vezes eu posto durante a semana para conseguir ali certa curtida e eu prefiro divulgar o meu conteúdo que eu postei durante a semana no final de semana, porque eu acho que isso pode amplificar também as minhas visualizações. Mas realmente isso depende de país para país e depende muito do momento também, do contexto. Então, por exemplo, eu sei que final de semana é um dia legal para poder postar vídeo no meu Instagram. No geral, aqui no Brasil, final de semana, eles falam que um horário legal é 10 horas, durante a semana, meio-dia, mais ou menos, que é quando a galera está no almoço. Uhum. Tem essas questões também. Deixa eu Mas, te cortar um pouquinho, então. É só enquanto você estava falando, você falou do site, eu achei esse site, acho. Chama perfeito. Sprout Social, acho que é isso. E aí ele tem aqui as melhores postagens baseado em dados do mundo todo. Aí tem aqui em inglês e português. Então aqui, segundas-feiras de 10 da manhã até meio-dia, terças-feiras de 9 da manhã até as 2 da tarde, quartas-feiras de 9 da manhã até 1 da tarde, quintas-feiras de 9, tem 2 períodos. Você pode postar Aham. entre meio-dia e depois 2 da tarde, nas sextas-feiras das 9 da manhã às 11 da manhã. Pior dia para publicar é domingo, e o sábado nem é citado, até porque vocês vão precisar descansar. Então, aqui tem uma panorama geral que dá para começar. Depois que você virar um profissional das mídias sociais, aí certamente você vai conseguir se aprofundar um pouco mais sobre esses melhores horários para publicação. Horário do almoço é sempre bom, gente, que dizem, né? Horário do almoço, meio-dia, porque é a hora que a galera vai almoçar e olha o celular e fica rolando o feed. Então o seu conteúdo vai chegar. E já ouvi falar também que 6 horas, que é a hora que a galera tá voltando do trabalho, então tá no transporte público, tá passando o feed e acaba vendo o seu conteúdo. Sábado para mim é muito bom. Domingo também eu curto postar, eu tenho muito retorno domingo. Mas, por exemplo, domingo agora foi a final da Libertadores, se eu não me engano. Então, não faz sentido eu postar um conteúdo naquele domingo, porque o meu Instagram inteiro estava falando da final da Libertadores. Então, tem muito isso. Mas o que eu queria muito frisar é o seguinte: a gente está trabalhando com conteúdo voltado para a questão ambiental. Muitas das vezes esse conteúdo é uma denúncia. Então, nem sempre você vai poder esperar postar. Já teve conteúdo que eu postei 11 horas da noite, mas é porque durante o dia, aqui, a região onde eu moro, que é a Baixada Fluminense, tinha sofrido com um temporal muito forte. E aí tiveram pessoas que não resistiram a esse temporal, pessoas morreram por causa dessa incapacidade das cidades de lidar com a questão da chuva, que tem também a ver com a questão climática. E aí eu falei, olha, não tem como deixar de fazer um vídeo hoje e muito menos deixar de postar hoje. Eu preciso desse registro, eu preciso dessa denúncia, porque está sendo algo urgente e imediato. E aí eu
particularmente, dentro desse contexto, não penso em engajamento, não penso em visualização, eu penso em postar o meu conteúdo de denúncia, porque nesse momento muito sensível, esse momento de vulnerabilidade, não tem como a gente pensar em número, não tem como pensar em nada. Às vezes até pensar em roteiro fica difícil. A gente grava como dá, faz como pode. Então a gente tem que ter também essa sensibilidade com a gente mesmo, de entender que nem sempre vai ser possível ter um planejamento. Às vezes, infelizmente, acontece um desequilíbrio ambiental muito brutal, e aí a gente precisa estar atento para que seja compartilhado num tempo é, num tempo que vai surtir algum efeito essa denúncia. Também nem sempre se cobrar em postar de imediato. Às vezes você está muito abalado com a situação porque você também é atingido, né? Existe atualmente o termo de ansiedade climática, não sei se vocês já escutaram falar. Às vezes você está num momento muito difícil de atravessamento e aí você não vai conseguir produzir sobre a questão climática, sobre o que você está vivenciando. Tudo bem também. Acho que é importante respeitar esse processo e se recompor, se reestruturar, ajudar o que tem que ajudar na vida real, salvar o que pode salvar e depois pensar nessas questões. Eu acho que também é uma situação que a gente precisa estar sempre aberto às possibilidades, porque caminhar por esse caminho de desequilíbrio, esse caminho de tantos atravessamentos de questões ambientais, nem sempre é fácil. Mas eu achei muito, muito interessante pensar nessa questão da hora e pensar na marcação também. Você pode marcar instituições. Eu fiz, então, uma visita a determinada comunidade, a determinado território. Marca a prefeitura, marca o Instagram da prefeitura, marca o Instagram, estou com problema de abastecimento de água, marca o Instagram da companhia responsável pela água. Eu acho que é uma estratégia, porque não necessariamente ela pode ver, mas outras pessoas podem entrar no perfil dessa companhia de água e ver na aba de marcações a publicação sua. Então, é sempre interessante. Ou dependendo da instituição, ela pode te repostar. Geralmente, quando eu vou em universidade, quando eu vou em museu, eu faço questão de postar e marcar a universidade e o museu, não só para que eu possa estar promovendo o trabalho deles, mas que eles também possam me promover. E eles acabam repostando, principalmente nos stories. Isso é legal, porque acaba tendo essa troca. Então, a marcação é uma possibilidade e a colaboração também. Muito legal a Márcia ter dito sobre a questão dos jovens, né? A gente não tem jovens. E pensar como que a gente pode usar o Instagram também, a produção de conteúdo, como uma ferramenta de angariar jovens que gostam, queiram produzir conteúdo, para que esses jovens estejam aliados à luta climática também, que eles possam fazer parte daquele território de forma ativa, né? Trazendo talento, subsídio, enfim, ferramentas para essa voz ecoar nas redes sociais. Então, a colaboração pode acontecer fora e dentro das redes também. Aqui eu falo especificamente da legenda, a gente acabou comentando um pouquinho algumas coisas. Ah, a legenda, ela é uma parte importante do vídeo. E aí o que eu queria trazer, basicamente, eu queria reforçar a questão da acessibilidade. Nem sempre eu consigo fazer, na verdade eu estou testando questões de descrição ainda. Nem todo vídeo meu eu consigo colocar descrição alternativa, é sempre um exercício, mas eu estou exercitando colocar a hashtag para todos verem. Também tem a hashtag para cego ver, essa hashtag é em português, que é um movimento nas redes sociais para acessibilidade de conteúdos em vídeo ou imagem para pessoas com deficiência visual e com baixa visão, pessoas cegas e com baixa visão, que são as pessoas que fazem parte do grupo de pessoas com deficiência visual. É porque você está publicando às vezes um vídeo, esse vídeo às vezes não tem voz, e aí, além de não ter voz, aquela pessoa não vai escutar e não vai ver nada. Então, a legenda, ela pode receber essa informação do que estaria no vídeo. E aí, com um leitor de tela que uma pessoa cega com baixa visão tem na tela do celular, ela vai ser capaz de ler a legenda daquela imagem ou daquele vídeo e entender aquele conteúdo.
Então, esse é um exemplo de conteúdo que eu produzi. Esse vídeo foi um trecho do livro do Ailton Krenak. Ailton Krenak, ele é um ambientalista, é um representante muito grandioso dos povos originários aqui do Brasil. E atualmente ele está agora imortalizado, né, na Academia Brasileira de Letras. E um dos livros dele ele fala muito sobre essa questão, né, ambiental, obviamente. Eu trouxe um vídeo sobre um trecho do livro, escrevi uma legenda e na hashtag para todos verem, eu descrevi o que está acontecendo no texto. Então eu coloquei, é um vídeo de um pôr do sol em alto mar, o sol está bem alaranjado, o mar está calmo, com ondas baixas. Em detalhe, no canto direito, a sombra de um pequeno barco. Fiz toda uma descrição detalhada do que está acontecendo no vídeo. É claro que essa descrição pode ser mais ou menos detalhada. Você pode só colocar, olha, no caso do vídeo das inundações, né, que a gente recebeu, para todos verem. O vídeo retrata o fenômeno naquele caso, alagamento na rua tal, é possível ver um caminhão tentando passar, não conseguindo, pessoas sendo prejudicadas pela água e pessoas falando que a luz está cortada. É um exemplo. Vocês já usaram, gente, essa hashtag? Para mim, toda essa questão de acessibilidade é um pouco recente. Eu tive muito contato agora nas disciplinas da especialização, disciplinas de acessibilidade, porque Muita gente passava usa. totalmente. Muita Muita gente gente tem usa, né? usado. Tem usado bastante. Principalmente porque quando tem um recurso de você usar no celular, para pessoa com deficiência visual ou baixa visão, quando ela aciona o leitor do celular para a pessoa que é cega, nesse caso, ela vai ler exatamente isso. Então, de vez de fazer a leitura da imagem, ela vai ler exatamente essa legenda. Pode ser que daqui a um tempo isso nem precise mais por causa da inteligência artificial, mas ainda não chegamos nesse estágio. Eu também eu imagino que caminho para esse lugar também, né? E é muito interessante também porque a questão da acessibilidade, primeiro, até me perdi no que eu ia falar, mas eu acho que eu ia falar que era muito interessante, porque a gente está falando sobre conectar com outras pessoas. E eu acho que é uma forma que a gente tem de conectar. Então, nessa questão da leitura de tela, fica atento à questão de alguns erros gramaticais. Se você tiver escrito alguma palavra errada, às vezes o leitor não vai conseguir falar exatamente como tá. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. Mas, de novo, eu reforço, isso não pode ser um impeditivo para a criação. A gente precisa levantar a bandeira da acessibilidade, mas não deixem de criar conteúdo se a princípio vocês não colocarem uma hashtag para todos verem, colocarem só um áudio, né? Isso são questões que a gente vai pensando com o tempo e vai incrementando. Às vezes a gente não consegue fazer um vídeo em si. Faz então um vídeo como você consegue fazer, compartilha da maneira que você consegue fazer e depois a gente vai evoluindo. Não tem problema também, não é para ser um impeditivo. Aqui eu falo mais especificamente das marcações e colaborações. Quando a gente clica nessa aba de marcar pessoas, aparece na interface atual do Instagram adicionar a marcação, convidar colaboradores. Adicionar a marcação, você marca todo mundo que você quiser. Eu posso marcar, e os perfis permitem também, né? Não é qualquer pessoa. Eu posso marcar a instituição, posso marcar a companhia de água, posso marcar a Secretaria Estadual de Ambiente, posso marcar quem eu quiser, quem eu acho que é interessante assistir no vídeo, enfim. E convidar colaboradores, a colaboração é a postagem junta. Então, eu vou convidar o perfil da ONU para fazer uma colaboração comigo. Então, o meu conteúdo vai sair no perfil da ONU e no meu, o mesmo conteúdo. Que é isso, você pode postar um único produto juntamente a outros perfis. É a boa estratégia para ampliar sua rede e amplificar seu alcance. Tem perfil que tem, não necessariamente quantidade de seguidor, mas às vezes tem um público muito parecido com o seu em questão de demandas, em questão do que consome, mas que não necessariamente seguem você ou te conhecem ainda. Então é legal pensar nisso. E depois de tudo, a gente vai clicar, vai postar o nosso vídeo. Esse vídeo vai estar no feed e a gente pode clicar nesse aviãozinho aqui
que é para divulgar o trabalho. A gente pode compartilhar o produto que está no Instagram nos nossos stories. Essa parte, gente, é muito importante, essa questão do compartilhamento nos stories. É algo que eu bato muito na tecla de trabalhar o que você produziu. Às vezes a gente só vai lá e posta. Criou um produto legal, um vídeo legal, adicionou marcação, fez uma legenda legal, botou um para todos verem, posta aquele vídeo. E a gente já pensa em outro vídeo, já vai pensando em criar outra coisa. Mas eu acho legal a ideia da gente trabalhar o que a gente produziu, porque dá trabalho, tem todo um processo criativo, um processo de execução por trás. Então, postei o meu conteúdo, vamos compartilhar nos stories, mostra o que você fez, mostra os bastidores, vai trabalhando o seu produto de forma que ele consiga ser enviado para cada vez mais perfis. Não só posta e esquece ele lá, não. Posta e fala, postei, galera. Vai lá ver meu vídeo, vê o que eu produzi, o que que você achou? Faz essas provocações. Porque às vezes o vídeo fica lá parado, a gente já vai para outra produção, já pensa em outra coisa, e não tem nem tempo de desfrutar o que a gente produziu. A gente pensa tanto em produzir, e quando a gente posta, às vezes a gente não tem tempo. Lê os comentários, vê as curtidas, trabalha o seu vídeo. Eu sou muito essa ideia, trabalha o seu produto final para que ele possa ser visto também. O objetivo da gente estar produzindo conteúdo é ser visto. Eu até brinco, eu falo, existe aquele papo de, se meu vídeo atingir uma pessoa, eu vou estar satisfeito. Eu não vou estar satisfeito, não, meu filho. Para atingir uma pessoa, eu falo com a minha mãe aqui em casa, aqui, mãe, atingir uma pessoa. A gente quer atingir várias pessoas. No começo pode ser que a gente atinja uma só. A minha mãe era a única pessoa que curtia minhas coisas no Facebook, coitada. Só tinha a curtida dela. Muito triste, ela não me abandonou. Mas, hoje em dia, tem mais pessoas que curtem. Então, tudo bem, se tiver também uma pessoa só, não fica triste. Eu tenho essa uma pessoa no Facebook, às vezes até hoje, só tem uma curtida. Às vezes Não, só para eu mesmo falar curto. que, desculpa, Caio, te interromper, só para falar que Caio, por exemplo, eu dando uma olhada nos Reels do Caio, Caio tem vídeo com 377 mil visualizações, né? Já é um outro patamar, né, Caio? Sim, Mas é isso, e tem que tem vídeo produzir. que eu sofro para chegar no 1000. Tem vídeo que eu falo, meu Deus, não vai chegar no 1000. Aí eu fico postando nos stories, falo aqui, gente, fiz o vídeo, fiz o vídeo. Mas esse de 300, mais de 300 mil foi realmente é o meu xodó também, gente. Depois eu te explico melhor como é que ele surgiu. Mas no começo, ninguém começa em 300 mil, ninguém começa em 10 mil. Ou se você começar, tiver a sorte de postar um vídeo e tiver milhares de visualizações, isso acontece, a gente precisa se entender quanto exceção. Você é uma exceção. Porque a regra é postar e você ir crescendo nas suas visualizações, nas suas curtidas. E esse crescimento, às vezes, é demorado. Tudo que bomba, gente, na internet, tudo que estoura na internet é uma exceção. A gente tem que ter pé no chão. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo quando eu estou compartilhando conteúdo. É denunciar uma realidade, é denunciar um desequilíbrio ambiental, é falar dos atravessamentos, é falar da ansiedade climática daquela população. E a consequência das curtidas vem depois. E nem sempre vai vir da maneira que a gente quer. Por isso que a gente tem que ter muito firme no que o nosso propósito e a nossa criação de conteúdo tem um propósito muito maior. Porque senão, meu filho, muita terapia, eu fiz muita terapia. Eu ficava meio biruta, falava, meu Deus. E falando do TikTok, o TikTok é um pouco diferente do Instagram. Eu gosto de marcar essas diferenças para a gente poder ver que são produtos diferentes. Quem for me seguir no TikTok, eventualmente vai ver um vídeo e vai falar, nossa, esquisito esse vídeo. Pode ter certeza que eu estou testando alguma estratégia, testando alguma coisa. Nossa, o Caio postou 2 vídeos parecidos. Estou testando, estou avaliando qual vai dar mais rendimento, porque tem essa diferença de cada rede. E aí a gente vai fazendo um teste para saber o que é melhor, o que performa melhor. Mas para o TikTok, de novo, é interessante manter se o vídeo está sendo ou não cortado. A questão das legendas e da hashtag mantenho, porém, dessa vez, é o tamanho da legenda do TikTok. O TikTok ele permite pouquíssimos caracteres. Mais à frente a gente vai ver quanto. Ou seja, você não pode escrever textões no Instagram. O Instagram tem como você botar um textão lá, explicando um monte de coisa. No TikTok não, você tem que ser muito mais objetivo. Então, assim, fica atento, às vezes a mesma legenda que você tem no Instagram não vai servir para o TikTok, a gente tem que adaptar. Então ficar atento a isso também. É possível selecionar música, é possível marcar perfil, mas no TikTok eu ainda não vi, eu acho que não tem de fato.
postagem colaborativa. Não tem como você postar o mesmo produto em dois perfis ao mesmo tempo. E a capa no TikTok também não tem. Você só coloca um título do vídeo, não precisa produzir nada pelo Canva. Então o TikTok dá um pouco menos de trabalho, porque ele tem algumas limitações comparado ao Instagram. Aqui, só para poder ilustrar, a legenda, ó, 4.000 caracteres. Parece bastante coisa você escrever 4.000 palavras, mas existem textos no Instagram que eu coloco na legenda que são enormes. Até porque, quando eu adiciono a hashtag para todos verem, esse texto às vezes dobra de tamanho. Então, no TikTok, eu posso usar essa hashtag, mas eu vou ser muito mais objetivo. E a legenda também eu vou ser muito mais objetivo. Eu vou direto ao ponto, uma frase que resuma, algo que resume. A marcação fica aqui também nessa interface de compartilhamento, mas não é possível fazer colaboração, você só pode marcar. E a capa, não tem como você produzir capa no Canva. Eu produzo capa no Canva, pro Instagram, no TikTok não tem como. Você tem como botar aqui, selecionar capa, e aí você tem como adicionar só um título, o título do seu vídeo. Eu gosto de adicionar título no seu vídeo, porque às vezes a pessoa está vendo o vídeo no feed, quando ela entra no seu perfil, ela quer rever de novo e ela não sabe onde está. Se esse vídeo tem um título, ela já consegue saber mais ou menos o que ela quer ver. Essa é a interface do programa para compartilhar também, clica no mais, semelhante ao Instagram. Essa parte aqui, efeitos de realizar upload, a gente clica aqui, ó, realizar upload do nosso vídeo já produzido. Clica em avançar para essa interface aqui de compartilhamento e publica. Duas coisas que eu gostaria de destacar. A primeira, você precisa aceitar a confirmação do uso da música, de áudio, de qualquer coisa. Então, assim, cuidado com vídeos que você estiver produzindo, com, com o tipo de áudio que tem de fundo, é algo que é interessante estar atento. Mas o que eu gostaria muito de destacar é que é possível você produzir conteúdo pelo próprio Instagram e pelo próprio TikTok. A gente falou de um tipo de conteúdo que é gravar pelo celular e editar no CapCut. Eu consigo fazer edições pelo TikTok e pelo Instagram. Então, é só para sinalizar que não existe um único caminho, um caminho restrito e inflexível para produzir conteúdo. Você pode explorar essas outras possibilidades também. Eu uso? Não, eu não gosto de gravar pelo TikTok diretamente e editar por lá. Eu gosto de fazer tudo no CapCut. Mas às vezes eu gravo meu vídeo pelos stories do Instagram. É como eu encontrei, é o caminho que eu encontrei de maior conforto para minha produção. Então você pode encontrar o seu caminho de maior conforto para a sua produção também. E o que é interessante é pensar na integração TikTok e Instagram. Eu posso postar um conteúdo no TikTok que leve as pessoas para o meu Instagram. Eu posso postar certos conteúdos no Instagram que leve a pessoa para consumir outro tipo de conteúdo no TikTok. É uma estratégia legal. São só duas redes sociais que a gente está falando aqui. Você precisa só dessas duas redes sociais e você pode produzir coisas diferentes. Então, o vídeo foi da Alejandra, por exemplo. Você poderia postar o vídeo da Alejandra no Instagram e poderia falar assim, quer saber melhor, no TikTok, e você pode falar, quer saber dos bastidores e postar um vídeo que nem da Andrea no Instagram. Pode ser uma possibilidade. E a galera do Instagram tem acesso ao bastidor, a galera do TikTok tem acesso. Você pode brincar com essas possibilidades. E pensar nessas duas mídias sociais como mídias diferentes, mas que se integram. E aí destaco, eu ia falar dessa questão do horário agora. Ficar atento em ambas as redes à questão do horário de postagem. A gente acabou antecipando, foi no momento ideal essa antecipação, achei. Foi bem importante ter falado antes da questão do horário. Não adianta a gente produzir tudo e postar, sei lá, de madrugada. Muito difícil você ter um retorno. E se você tiver, lembre que você é exceção. Então, fica atento ao melhor horário de postagem e divulga seu trabalho também, gente. De novo, eu reforço a questão que nem sempre postar é suficiente. Às vezes você produz um vídeo legal, tem um trabalho para editar e esse vídeo, a primeiro momento, não tem retorno. Então, divulga. Divulga no TikTok, às vezes faz um TikTok falando, galera, gravei um vídeo no Instagram, vai lá. Pode fazer isso também. Ou vai no Instagram nos stories, galera, acabei de lançar no TikTok. Vai lá. Para isso a gente tem os stories, para isso a gente tem essas ferramentas, para a gente poder trabalhar o produto que a gente desenvolveu.
E aqui são exemplos de perfis que inspiram. Selecionei 3 perfis. O Léo também ajudou, deu dicas de perfis. Temos da Amanda Costa, Nina Gualinga e Miguel Ángel. São 3. Eu não conhecia Nina nem Miguel. Eu conhecia já a Amanda. E são criadores jovens que articulam bastante as questões ambientais, que fazem essa denúncia de, dos problemas socioambientais, problemas climáticos também, que é o nosso recorte, né, a questão climática. Um está em português, né, que é do Brasil, os outros 2 em espanhol. A Nina, se eu não me engano, é do Equador e Miguel do México. Mas assim, é muito, muito interessante a gente conhecer essas outras realidades. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão da divulgação, e que tem a ver com os perfis que inspiram, acho que é por isso que eu coloquei esses slides muito próximos, é que geralmente a gente fala muito da produção do nosso conteúdo e às vezes esquece de consumir e compartilhar conteúdo de outras pessoas, né? E vejam os produtores de conteúdo, o que eles estão fazendo. Tenta engajar esse tipo de conteúdo também. Às vezes a gente engaja questões é, que nem sempre são. Tudo bem, o entretenimento é importante. Eu amo entretenimento, eu gosto de comédia, eu gosto de ver séries, mas é legal também você consumir coisas para além do entretenimento e consumir os produtores de conteúdo que estão falando sobre questões socioambientais. Não só pensar na produção, mas pensar no nosso consumo também. E aí, por isso, esses perfis que inspiram, para a gente pensar na divulgação não só do nosso produto, como de outros produtos também. E, além disso, da gente estar fortalecendo esse grande movimento de questões ambientais nas mídias sociais. E como pontos de aprendizagem de hoje, sobre legenda dos posts, eu reforço a questão do texto, da hashtag. O texto para o Instagram vai ser diferente do texto do Facebook, ó, do TikTok, vai ser um texto menor. A gente pode usar a hashtag educação climática, a hashtag educação ambiental. Às vezes a hashtag ela cumpre um papel importante também, o próprio nome dela para poder divulgar algumas pautas. Às vezes eu leio hashtag educação climática, eu nem sei o que é educação climática, mas só pela leitura da hashtag, isso já me aproxima do que é essa educação climática, já pode fazer com que eu vá pesquisar sobre esse termo, que termo é esse? Então, são ferramentas bem interessantes. Acessibilidade reforça a questão da hashtag para todos verem aqui no Brasil, né, em português. Não sei como ela é traduzida, mas certamente existe aí movimentos. Acho que você pode colocar hashtag texto alternativo também, hashtag alt, que é ALT, que é alternativa. Acho que esse alt também está no espanhol. Marcações e colaborações sempre bem-vindas, para além de amplificação de alcance, mas para criar conexões, criar parcerias. Essas parcerias elas podem se estender para além das redes sociais e divulgação dos produtos, aí sim focado no engajamento e na amplificação de alcance. Muita gente acha que a autopromoção é ruim, e eu defendo muito a ideia de você se autopromover. Se você tem conteúdo, se você tem uma causa justa, se você produziu aquilo ali, nada mais justo do que você divulgar o seu trabalho. Ou se você faz isso no seu território, se você tem essa luta, se você tem essas articulações, nada mais justo do que você divulgar. É legítimo você divulgar e você amplificar a sua voz. E por fim, considerações finais. Essa parte eu vou ler porque eu acho que esse texto é interessante ser dito na íntegra. A produção de conteúdo das pautas ambientais, sobretudo mudanças climáticas e demais temáticas socioambientais, não deve ter como objetivo principal apresentar soluções, e sim dar voz aos mais vulneráveis, fortalecer e organizar as mobilizações, fomentar reflexões, denunciar desequilíbrios e cobrar das autoridades. A solução deve se dar por construções e esforços coletivos. Existia para mim, no âmbito pessoal, uma cobrança muito grande. Sempre quando eu ia fazer algum vídeo, fazer algum trabalho, alguma palestra, as pessoas me perguntavam: e como é que eu saio disso tudo? Ainda não se sabe exatamente todas as saídas.
Acabei de vir hoje de uma conferência na Conferência Latino-Americana sobre Saúde e Educação Ambiental, aqui no Rio de Janeiro. E existe esse clima de caramba, a situação tá braba, o IPCC está denunciando um cenário cada vez mais extremo. E aí, dentro desse cenário, é muito difícil a gente, quanto produtor individual, querer trazer a solução. A gente precisa pensar a solução dentro da coletividade, dentro das articulações. Entender que é um problema do coletivo, não é um problema só do individual. E para além de solução, é importante a gente trazer debate, a gente trazer reflexão, mostrar a realidade. Ó, isso aqui é onde eu vivo. Eu estou sendo atravessado por esses problemas aqui. Dar voz aos mais vulneráveis. Eu acho que o que foi trazido aqui foi muito importante, né? A gente precisa dar voz a essas pessoas. Então, às vezes, nem sempre é sobre eu falar, mas às vezes é eu potencializar alguém que já está falando. Isso também pode acontecer, principalmente dentro das colaborações. Denunciar esses desequilíbrios e cobrar das autoridades. Essa cobrança é muito importante. A gente, quanto sociedade, tem um papel fundamental. A gente, quanto sociedade organizada, pode se estruturar na criação de conteúdo. Inclusive, a divulgação científica traz bastante legitimidade a essas organizações. Ela entende isso como modelo de comunicação pública da ciência. Esse modelo é um modelo de expertise leiga, de conhecimento leigo, e também de engajamento público, quando a divulgação alcança esse papel do engajamento e tem diversos desdobramentos dentro da questão política, seja política mais local, seja política pública, a nível, enfim, nacional também. Ou seja, todos esses fatores, essas esferas, têm um peso muito maior, às vezes, do que só aparecer solução. E, gente, eu finalizo aqui dizendo que os problemas são complexos, os atravessamentos são muito difíceis, e, para isso, problemas complexos demandam soluções complexas. E eu acredito muito no potencial que as redes sociais têm, acredito muito na nossa capacidade, no nosso reconhecimento quanto ambientalistas e comunicadores, porque é através dessa nossa voz que a gente pode conseguir catalisar, acelerar a solução que está dentro do coletivo. E alcançar, sim, e construir, na verdade, não só alcançar, uma sociedade mais sustentável. Dito isso, é um convite que eu deixo para vocês fazerem parte desse movimento. O ECOI, ele surge dentro dessa belíssima oportunidade, essa construção, junto com o Edu e com o Léo. A minha vontade é que a gente comece a compartilhar alguns vídeos falando sobre questões climáticas, usando a hashtag ECOI, e que o ECOI ele possa aí fazer parte de muitas vidas, de muitos perfis. Então, é um convite que eu deixo para todos nós, um incentivo, além de um convite, um incentivo para que a gente faça parte desse movimento e espalhe nas redes a pauta da mudança climática. Muito obrigado. Eu trouxe para vocês essa, essa voz. Muito obrigado, Caio. Seu Obrigado, Caio. trabalho foi, né, super importante para a gente conseguir, de fato, trazer alguém que tem experiência, né, nessas questões para poder compartilhar esses conhecimentos, né, com todos que estão aqui assistindo, né, em diferentes tempos e lugares, esse conteúdo, né, dos nossos treinamentos. E aí, eu já trazendo um pouco para minha fala final também, nesse sentido, de poder, né, tanto conectar com essa mensagem que você trouxe, né, de estarmos atentos à importância do coletivo, olhar, né, essa conexão com as parcerias, com a cocriação, como o Edu colocou aqui no bate-papo, e, especialmente no caso de influenciadores e pessoas em lugares de privilégio, como pessoas brancas e como eu, a gente também usar esses lugares para trazermos vozes de pessoas negras, pardas, indígenas, né, de todos
LGBTs, mulheres, né, todas as pessoas portadoras de deficiência, para que a gente, de fato, utilize esses espaços para que a gente ganhe força com essas parcerias e ecoando muito mais vozes. Então, deixo aqui como essa fala final da gente também combater o racismo ambiental, né, utilizando também nossos espaços de divulgação para que mais pessoas também consigam compartilhar, né, suas mensagens, que nós sejamos canais para que isso também possa atingir mais pessoas. Eu quero agradecer ao convite, né, da ONU, agradecer ao convite do Edu e dizer muito obrigado a todos vocês, né, por nos acolherem aqui. Obrigado. Muito obrigada, Caio, Leo, Eduardo, Luisa, Marcia, Alejandra. Creo que es una sesión muy inspiradora, así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Yo voy a parar ahora la grabación